Olá, pessoal! Ontem eu falei sobre a importância da gente não deixar o direito de lado durante as férias. Hoje eu vou falar de algumas atividades que a gente pode realizar para não deixar isso acontecer. É claro que a gente sempre pode sentar e ler um livro jurídico. Essa é a maneira mais tradicional de estudo. Mas nem sempre nas férias a gente está com vontade de fazer isso. Então, eu vou falar para vocês de dois grandes ramos, digamos assim, de duas grandes áreas interdisciplinares, ou seja, relações do direito com outras áreas que podem nos fazer refletir sobre pontos bem importantes e sobre questões que o direito vai abordar sempre. Essas duas áreas interdisciplinares, na verdade, nada mais é do que o estudo do direito vinculado à literatura e o direito vinculado ao cinema. Então, o que acontece, na verdade? A gente, quando lê livros, mesmo que não sejam jurídicos, sejam livros de ficção ou não, nós estaremos, então, conectando os nossos conhecimentos jurídicos com aquela literatura. A mesma coisa acontece com cinema, com filmes. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que já existem cadeiras em várias universidades que tratam de direito e literatura e direito e cinema. Direito e literatura, inclusive, é algo muito mais antigo. Existem livros sobre isso. Como que o direito pode ser analisado com base em livros escritos, alguns muito antigos, outros mais recentes, certo? Se vocês colocarem no YouTube, existem várias entrevistas e discussões sobre diversos livros. O cinema é a mesma coisa, só que o cinema ele nos proporciona uma rapidez um pouco maior, porque em 2 horas, 3 horas, a gente termina de ver o filme, a gente já recebeu aquele monte de informação e a gente vai ficar digerindo aquilo, a gente vai ficar pensando naquilo durante um tempo. É claro que não é qualquer livro e nem qualquer filme que vai nos causar um impacto. E ademais, hoje em dia, com a internet, a gente tem outras possibilidades que não apenas um livro e um filme. Eu já fui professora na universidade de uma cadeira intitulada Direito e Cinema, que era justamente uma cadeira que objetivava analisar o direito sob a ótica de filmes. E como que funcionava essa metodologia? Como é que era essa cadeira? A gente no início do semestre fazia uma lista de filmes que foram assistidos durante todo o semestre e que a cada dia, então, a cada filme, nós teríamos um grupo responsável por analisar, por levantar questões referentes ao filme e começar um debate com a turma. Era muito interessante, por quê? Porque os filmes, em geral, eles versam sobre vários temas. Então, nós temos temas como defesa de direitos humanos em questões de guerra. Nós temos filmes que falam sobre a violência contra a mulher, filmes que falam sobre criminologia, direito penal, filmes que tratam do poder judiciário, enfim. Nós temos muitos filmes que vão tratar de muitos temas. E aí é muito legal a gente perceber que nós, mesmo não tendo uma cadeira específica sobre cada um dos temas, a gente já tem uma base para discutir e para verificar o quanto de direito nós temos e o que pode ser aproveitado daqueles filmes. Então, eu não me lembro como é que eu tinha começado, da mesma forma? Então, hoje nós temos acesso a diferentes tipos de literatura e diferentes tipos de cinema, digamos assim, que não é o cinema, mas que são espécies de filmes. Hoje a gente olha muita série, por exemplo. Será que uma série poderia mudar o meu conhecimento, me manter conectado com o direito? Eu tenho certeza que sim. E da mesma forma, além dos livros, nós temos artigos, nós temos textos científicos menores que vão facilitar muito o nosso conhecimento, porque eles vão trazer uma essência. Digamos que um artigo de 10, 15 páginas, por exemplo, ele vai trazer um conteúdo bem específico. Bom, a relação entre direito e cinema e direito e literatura, obviamente, não vão nos trazer aquele conhecimento dogmático, fechado,
como, por exemplo, eu traria uma aula de direito específico. Mas o que você tem que ter em mente, o que a gente tem que ter em mente, é que aqui a ideia é, com base em atividades que são muito mais lúdicas, muito mais divertidas, colocar nossa cabeça para funcionar, colocar nossa cabeça para pensar sobre questões que têm a ver com o direito, que não vai ser uma lei em específico. Mas, além disso, a gente vai ter muita possibilidade de estudar, por exemplo, e de analisar o direito comparado. Embora filmes sejam ficções normalmente, existem aqueles que não são, aqueles que são baseados em realidade, né, em vidas de pessoas que existiram e que sofreram, que viveram aquela evolução. E também existe uma mínima verossimilhança, ou seja, uma mínima ligação com a realidade. Não existe, assim, em filmes de advogado, por exemplo, a invenção de um sistema processual diferente. A não ser que seja um filme de uma ficção muito forte, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que entender que aqui, essas atividades, elas não vão nos fixar o que diz o Código Civil, mas elas vão abrir a nossa mente, primeiro, para situações que podem acontecer, principalmente um cunho sociológico, e segundo, para diferentes tipos de forma da gente lidar com o direito e com problemas da sociedade. Como eu disse, existem vários livros, textos, filmes, séries que a gente pode vincular ao direito e manter aí a nossa conexão mesmo sem estar estudando. Nos próximos vídeos eu vou falar de alguns desses filmes e séries e livros que eu acho que são muito interessantes. São apenas alguns exemplos. Durante o ano a gente vai falar muito sobre outros filmes, outras séries, outros livros, mas esses em especial me causaram algum choque, me causaram alguma modificação, ou seja, foram construtivos para mim. Eu espero que vocês aproveitem e até amanhã.